Oi, gente! Boa tarde, bem-vindos a mais uma live. Tô muito feliz de estar aqui mais um dia e, como eu falei pra vocês, todos os dias eu quero trazer uma palavra de Deus. Eu vou continuar falando também de autoconhecimento, mas eu acho que eu vou gravar outros vídeos ou podcast mesmo. Vou ir postando em outros formatos, combinado? Mas aqui nas lives eu quero trazer realmente a palavra de Deus pra gente se fortalecer, pra gente se aproximar mais dele, pra nós criarmos mais intimidade e pra te despertar a você também buscar aí você na sua intimidade com Deus, porque quando a gente busca, né, nós mesmos, nós e Deus, né, só os dois ali, é muito mais intenso, é muito mais gostoso, a gente sente muito mais a presença. Mas eu sei que pode ser desafiador. Por muito tempo eu fiquei tentando, eu não conseguia ler a Bíblia, não conseguia me dedicar nesse tempo para Deus, mas foi ouvindo outras pessoas que foi me despertando. E assim, quero, né, que de certa forma te desperte também, porque Deus nos preenche de uma forma inexplicável e faz com que os nossos dias sejam melhores, que as coisas sejam mais leves e até realmente mais tranquilas, né? Que é algo que nos traz paz. E o que me ajudou também a me motivar a ler mais a Bíblia foi comprar uma Bíblia com uma versão nova, porque tem umas versões que é muito difícil a gente entender, né? Que tem umas palavras antigas que a gente às vezes não entende a interpretação, o significado, e isso pode complicar um pouco. E eu comprei essa daqui que eu quero indicar pra vocês, que chama Bíblia do Executivo, na nova versão internacional, né, a nova tradução. E, gente, tá me dando tanta clareza, mas claro que, além disso, além da gente procurar uma versão que a gente vai entender melhor, é nós pedirmos para Deus nos revelar sua palavra, para Ele nos dar entendimento do que está escrito, para Ele nos guiar, para Ele nos direcionar, abrir a nossa mente, nos dar sabedoria. Eu sempre peço muito isso para Deus e eu creio que Deus está me dando e está sendo fantástico. Então, isso também colabora demais. E hoje eu trouxe aqui para vocês Salmos, né? Eu acho que Salmos é muito bom de ler, tem assim muitas respostas para várias coisas e acalma o nosso coração, nos dá realmente um norte, né? Por onde ir, qual caminho seguir, e enfim, é maravilhoso. E eu quero ler o Salmos 142 para vocês, como eu fiz, né, na outra live. Eu não vou ler tudo, eu vou trazer os pontos principais que eu meditei, que eu refleti, que eu acredito que possa ajudar vocês de alguma forma aí no dia a dia, combinado? Então, vamos, né, nos reforçar nisso de realmente criar essa conexão com Deus, que é maravilhoso, é isso que nos dá força para viver dia a dia, que nos dá ânimo, que nos dá coragem e é fantástico. Então, gente, eu vou ler alguns que eu grifei, né? Eu tô grifando tudo, né? As partes que eu vejo que é interessante, que me confortou de alguma forma, que me trouxe algum insight, que, né, trouxe alguma percepção, alguma visão, e eu vou falando com vocês. Esses salmos, o Davi, né, que ele é o autor desse no caso, ele escreveu quando ele estava na caverna, quando ele estava fugindo de Saul, né, que o rei Saul estava perseguindo ele para matar ele, e ele estava nessa caverna, então ele estava muito aflito. E aí ele começou a clamar. Então ele fala assim: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. E eu acho que se nós fizermos isso todas as vezes que nós estivermos angustiados, que nós estivermos muito preocupados, que nós estivermos realmente naquele ápice, sabe? Que nós estivermos muito perdidos ou que a gente está muito preocupado, com pensamentos acelerados,
de nós entregarmos isso para Deus, sabe? Você pode fazer isso tanto realmente em oração, conversando com Ele, ou também, se você preferir, escrevendo, né? Escrevendo para Deus isso tudo que você está sentindo, que você está passando, e você vai ver o alívio que isso vai trazer. Inclusive, eu até quis trazer esses salmos porque eu queria contar pra vocês uma experiência que eu tive. Na verdade, foi ontem. Então, ai gente, acho que eu tô com batom no dente. Pronto, saiu. Então, gente, ontem eu tava, sei lá, com várias dúvidas, medos, receios, preocupações, etc. E aí eu resolvi fazer isso. Eu vi esses dias uma menina que ela postou que ela fazia cartas para Deus, escrevendo o que ela estava sentindo, o que ela estava pensando. E eu achei uma ótima ideia. E eu pensei, gente, é isso, eu vou fazer também, porque eu amo escrever e eu sei o quanto escrever me liberta também. E aí eu fui e escrevi tudo, sabe? Eu escrevi, Deus, eu tô muito angustiada, eu quero sair disso, me ajude a ver as coisas por um outro ângulo, me ajuda a ter novas perspectivas, me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda a melhorar as coisas que eu tenho dificuldade, que eu quero mudar. E aí, enfim, né, escrevi, eu acho que deu umas 3 páginas, né, a pessoa é exagerada, mas eu acho que quanto mais a gente escreve, mais a gente fica em paz, porque a gente tá entregando pra Deus, né. E aí, o que aconteceu? Depois que eu escrevi, realmente me trouxe muita paz, eu fiquei aliviada, eu senti que eu descansei, né? Quando as pessoas falam descansa em Deus, é justamente isso, você entregar, né? Na Bíblia tem um versículo que está escrito, lança a mim todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, pois eu tenho cuidado de vós. É um versículo que Jesus fala essas palavras. E aí, quando você faz isso, você entrega. E, gente, foi uma experiência incrível, porque, ok, né, de manhã eu fui, escrevi e tal, depois fui viver. E, gente, à noite, às vezes eu tenho mania de colocar alguma coisa pra ouvir. E aí eu coloquei pra ouvir enquanto eu fui cozinhar e tal. E nesse vídeo, era um vídeo até do Elton Wheeler, que eu já fiz o método dele, me ajuda demais, que ele fala sobre dependência emocional, medo, culpa, essas coisas. E aí ele começou a falar umas coisas que eu pensei, não, eu acho que eu não tô nisso e tal. Mas aí, quando começou a me vir pensamentos pra eu me aprofundar nisso, de olha pra isso direito. E aí eu comecei a olhar, né, pra isso que eu já pensei que eu tinha resolvido. E aí foi muito claro que aquilo não tinha sido resolvido ainda, que ainda tinha alguns resquícios, sabe? E a partir disso eu tive a clareza e eu consegui resolver. E aí hoje eu fui ler o que eu tinha escrito ontem e é incrível como tudo que eu escrevi na carta para Deus eu resolvi a partir dessa percepção que Deus me deu. E eu entendi por que eu estava tão angustiada, que eu estava tão aflita, as coisas que eu queria mudar. Então, eu percebi que era por causa desse negócio que eu fui e eu resolvi. E aí, hoje eu fiquei em paz. Então, olha pra vocês verem, eu escrevi em um dia, né? Escrevi na parte da manhã, à noite, Deus já me deu a resposta e pronto, já solucionou. Entende? Olha que coisa maravilhosa. Então, quando a gente recorre a Deus, não tem como ser diferente. Se nós estivermos atentos, se nós estivermos presentes, nós vamos perceber Deus nos guiando. E se a gente se permitir também, porque imagina se eu não tivesse me permitido. Imagina se eu pensasse assim, não, isso é bobeira, eu já resolvi, eu vou ignorar, né? Não quero mais pensar sobre isso. Mas não, eu fui lá e me permiti, eu fui lá e, ok, tá, eu pensei que estava resolvido, mas deixa eu pensar melhor. Se tá resolvido, não vai ter problema eu lembrar de novo, né, de eu pensar de novo. E aí, hoje eu tô muito, muito, muito em paz. E assim, sabe quando você sente uma alegria da alma mesmo? Que é uma alegria que não vem
de coisas materiais, de conquistas ou de algo que você fez. Não, é uma alegria interna, né, do meu ser. É uma alegria de Deus mesmo, porque eu fui liberta nisso. E olha o quanto Deus me deu uma resposta muito rápida. O quanto Deus me direcionou, me governou nisso. E por isso que é tão importante, né? Se você achar essa ideia legal, faça também. Vai lá, escreve tudo que você tá sentindo, que você tá, né, sei lá, carregando, os fardos, os pesos, e coloca no papel, escreve tudo, mesmo se demorar um pouco, tire esse tempo, porque vai te trazer paz. E, além disso, você vai sentir que você entregou, sabe? Você vai estar lançando para Deus as suas ansiedades, os seus medos, né? Sei lá, as suas... como que eu posso dizer? As suas tribulações, né? E é como diz aqui: a ti apresento a minha angústia, e pedimos misericórdia para Deus nos ajudar, porque tem dias que é muito difícil mesmo, tem dias que são mais difíceis que outros, tem dias que a gente sente que, meu Deus, esse dia não vai passar. Mas se a gente for e buscar a Deus e permitir que Ele nos ajude, né, da gente recorrer, nós vamos encontrar as respostas muito mais rápido se nós confiarmos nele. E Deus merece toda a confiança, porque Ele é digno, né? Ele é soberano, Ele tem retidão, Ele tem justiça. Então Ele está aqui realmente para nos ajudar, Ele está dentro de cada um. Mas nós precisamos permitir que Ele nos acesse, digamos, sabe? E aí, o que eu falei pra vocês, de você escrever sobre o que você tá sentindo, o que você tá pensando, se permita, sabe? Permita que tudo venha à tona. Mesmo se você chorar, não fique se fingindo de forte. Você não precisa fingir nada pra Deus. Às vezes você finge, né? Você tá aí se escondendo, pensando que você tá sendo super forte, etc. Mas Deus te conhece. Ninguém consegue fingir algo pra Deus, né? Deus nos conhece completamente. A gente pode ficar totalmente despido, né, com Deus. Deus, Ele cuida de nós e Ele tem prazer de fazer isso. Então, se você não tem ninguém pra desabafar, se você sente que você carrega muito peso, muito fardo, você só tá fazendo isso porque você tá no orgulho. Porque Deus está ali pra te socorrer, né? Tem um versículo na Bíblia, que é o Salmos 46, que fala: o Senhor é a minha fortaleza, refúgio... o Senhor é minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é isso. Deus é o nosso socorro bem presente. Só que como que Deus vai nos socorrer sendo que a gente não pede? Claro que mesmo assim Deus tá ali o tempo todo, né, nos lembrando: olha, eu tô aqui, né, mostrando de um jeito, mostrando de um outro, dando um sinal aqui, dando um outro sinal ali. Mas às vezes a gente ignora, né? E nós acabamos nos afastando dele. A gente quer resolver sozinho. Quantas vezes a gente nem se sente merecedor de Deus né, vir realmente intervir, porque a gente não se sente digno, mas Deus, Ele nos ama, né? Até tem um versículo na Bíblia também que fala que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, mesmo que nós somos errantes, né, que nós somos falhos, mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele quer estar por perto. Só que Deus nos deu livre-arbítrio, então Ele não vai entrar se nós não permitirmos, se nós não chamarmos, né? Deus não é intrometido. Deus é muito educado, né? Até por Ele ser quem Ele é, né? Ele é grande, Ele é soberano, Ele é poderoso, né? Ele é tudo. Então, Ele não vai realmente entrar se nós não chamarmos Ele para vir até nós. Por quê? Porque senão Ele vai ser intrometido, e não é isso que Ele quer, né? Ele quer que a gente tenha o livre-arbítrio de: eu quero entrar sabendo que
esse ser humano tem prazer da minha presença, sabe? E é muito gostoso quando a gente se permite, porque a presença dele é algo que nos dá prazer mesmo, né? Deus está ali por nós sem esperar nada em troca. E por isso que nós devemos chamar ele para esses momentos. Claro que não só nos momentos de angústia, mas todos. Mas nos momentos de angústia, da gente lembrar que ele está ali por nós, que ele vai nos consolar, que ele vai nos ajudar, que ele vai nos dar forças e que ele é o nosso socorro bem presente, sabe? E até nessa questão que eu comentei com vocês, de que ele não vai interferir, é justamente porque ele quer que a gente busque ele, porque a gente sabe que Deus pode nos dar tudo, mas muitas vezes a gente tá no orgulho, né? A gente acha que a gente vai dar conta sozinha, a gente fica lá sofrendo, se iludindo, né? Por nada, né? Acaba sofrendo à toa, sendo que nós temos, né, o nosso Deus que é tão poderoso, que ele está ali por nós e a gente fica desperdiçando, né, digamos, desperdiçando de ter a presença dele, sendo que com ele é muito melhor. E aqui ele fala assim: quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que eu devo seguir. Até falei ontem pra vocês na live que quando nós buscamos a Deus, as coisas vão se encaixando melhor, porque Deus vai nos dando direcionamento, sabe? Ele vai nos mostrando o caminho que a gente deve seguir. E por que isso é tão importante? Porque, como eu havia comentado, o coração do homem é enganoso, né? Tem um versículo que fala isso. Então, às vezes a gente acha que quer uma coisa, aí a gente vai lá e quebra a cara e vê que não queria, aí quando vê a gente tenta outra. Ou às vezes a gente sabe que a gente quer uma coisa e a gente fica se negando, tipo, não, isso não é pra mim, e etc. Mas quando a gente busca a Deus, Deus vai abrindo a nossa mente, ele vai abrindo os nossos olhos, né? Vai nos apontando a direção, a gente consegue ter mais discernimento, a gente consegue realmente compreender melhor as coisas de acordo com o que a gente vai buscando, de acordo com o que a gente vai conhecendo mais a Deus e, consequentemente, nos conhecendo, que Deus vai nos revelando, né, quem nós somos verdadeiramente. E aí tudo vai se encaixando, sabe? E aí tudo vai dando certo. E claro que eu quero enfatizar aqui que nem sempre vai ser de uma hora para outra, você nunca busca Deus, você, né, sempre levou uma vida independente de Deus. E aí você decide que você vai começar a depender de Deus. É claro que talvez demore um pouco para você encontrar o caminho que Deus quer que você siga, que vai ser o melhor caminho para você, de acordo com as aptidões que você tem, de acordo com seus talentos, de acordo com seus dons. E o que acontece? Isso pode demorar um pouco porque Deus vai começar a te moldar, Deus vai começar a te guiar, a te direcionar, entende? E enquanto isso acontece, enquanto você está num processo de Deus ir realmente te moldando, não vai ser de imediato que você já vai para o caminho certo e tudo vai começar a prosperar, tudo vai começar a se encaminhar. Mas se você continuar perseverando, né, nos caminhos de Deus, se você continuar buscando e você continuar pedindo forças para Deus, para você suportar o processo, porque querendo ou não, se Deus vai te moldar, o seu processo vai ser um pouco difícil, porque é como se Deus fosse mudar você da água para o vinho. E para você mudar da água para o vinho vai ter dor, porque tem muitas coisas que você não vai querer largar, muitos hábitos. Às vezes você vai sentir dor de ter que deixar o seu orgulho de lado, a sua vaidade, o seu ego. E aí tudo isso nos causa desconforto. Então, enquanto você estiver passando, né, por esse processo e você continuar pedindo para Deus, Deus, eu sei, está sendo desafiador, mas eu sei que o Senhor está me moldando, eu sei que o Senhor está realmente me transformando, continua me dando força. Assim que você passar por esse processo, você vai começar sim, né, a realmente trilhar esse caminho, essa jornada que Deus quer para você, que
são planos bons, né? Que são coisas que Deus, Ele trabalhou para te entregar, porque Deus só quer coisas boas para nós, né? Ele só quer que a gente viva bem, que a gente realmente tenha, né, prosperidade, abundância. Mas para isso a gente vai ter que passar por um caminho que às vezes não é tão simples, que vai ser um pouco atordoado por conta do que eu comentei, mas vale muito a pena. E aí, desde a hora que você começa e você, não, Deus, eu te entrego, eu não vou mais viver do jeito que eu tô vivendo, que do meu jeito eu já tentei, do meu jeito eu já sofri muito, então eu entrego a minha vida, as minhas vontades na sua mão. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Quando você fizer isso, né, quando você entregar, seja em forma de oração, ou seja por escrita, né, e Deus vê que você está disposto, que você está disposta, que você realmente está se entregando, aí sim Deus começa o trabalho. E aí sim, né, começa esse processo de lapidação, que Deus vai começar a te lapidar e te guiar pelo caminho que vai ser melhor para você. E por que o caminho que Deus nos mostra, que o caminho que Ele nos oferece é melhor? Porque, como eu falei, Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Quantas vezes a gente é confuso, como eu falei, a gente não sabe o que a gente quer, o que a gente não quer. Mas Deus não, Deus conhece nós por inteiro, por completo. E Ele vai nos guiar para um caminho que Ele sabe que vai nos trazer realização, que vai nos trazer felicidade e que principalmente que vai nos aproximar dEle. Porque se nós somos próximos de Deus, isso vai nos trazer uma alegria genuína, né? Uma alegria de alma. E se você está alegre genuinamente, né? Se você está sendo em vez de ter, né? Então é ser e não ter. Então, se você está sendo feliz, não pelas coisas que você tem, mas por quem você é, por quem você descobriu que você é em Deus, todas as outras coisas vão se encaixar também, né? Tudo Deus vai abençoar e as coisas vão ficar bem, porque você vai estar se sentindo completo com Deus. E aí o que vir do externo não vai ser para te completar igual a gente quer normalmente. O que a gente quer normalmente? Nós queremos isso, nós queremos aquilo e, né, um monte de coisa, né? Realização profissional, realização na nossa família e tudo mais. Claro que isso é maravilhoso, mas a gente quer porque a gente acha que isso vai nos completar. E é óbvio que isso nos traz alegria, sim, né? Não tem como negar, mas só Deus pode nos completar. Quantas histórias eu já ouvi de pessoas que tinham tudo, que tinha família maravilhosa, que tinha dinheiro, que tinha realização profissional, e aí a pessoa comentou: nossa, eu sinto um vazio, eu não vejo alegria nisso tudo, eu pensei que eu ia ficar super alegre e ainda me falta algo. É porque falta Deus. Eu acho que é aquilo que a gente ouve normalmente: o seu vazio é do tamanho de Deus. Todo mundo tem um vazio do tamanho de Deus. E aí nós vamos nos completando quando nós deixamos Ele guiar a nossa vida. Até eu falei aqui pra vocês de tudo isso, eu lembrei da Vanessa Lino. Até se vocês quiserem, né, procurar no YouTube o testemunho dela, que ela conta exatamente isso. Que ela tinha tudo, ela tem ainda, né, graças a Deus, mas, né, que ela tava com filhos maravilhosos, com saúde, ela e o marido dela são muito bem sucedidos, e ela falou que ela estava se sentindo tão incompleta, tão vazia, e ela não sabia por quê. E aí ela começou a se aprofundar nas coisas de Deus, e ela percebeu que era isso, e, né, Deus converteu a alma dela, e hoje, né, ela fala muito de Deus também. Então pesquisem lá, ela chama Vanessa Lino. É uma história, né, realmente verídica, que eu trouxe aqui só um exemplo, mas quantas histórias eu já ouvi de outras pessoas também. Então por isso que vale a pena a gente entregar a nossa vida para Deus, de entregar as nossas dores, aflições, angústias, tribulações,
porque é só Ele que pode nos consolar, né, de verdade. Deus nos aceita exatamente como nós somos, Ele nos criou, Ele sabe dos nossos defeitos, sabe das nossas fraquezas, e Ele nos ama mesmo assim, né? Mesmo assim Ele nos chama para uma vida de intimidade com Ele. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso, que é como se Ele preferisse não olhar para essas coisas, né? Pelo tanto que a gente é errante, e Ele foca só nas qualidades e nas virtudes, nos dons que a gente tem. E isso, gente, é algo tão surreal, sabe? De que você não precisa ficar buscando aprovação, validação, reconhecimento de fora, porque Deus já nos dá tudo isso. Quando a gente começa a entender, que, nossa, peraí, é Deus o dono de tudo, o criador de tudo, soberano, grande, altíssimo. Ele me aprova, Ele me criou. Eu tenho o reconhecimento dele, eu tenho a validação dele. Então, pra que eu vou buscar dos outros, sabe? Tipo, Deus me fez exatamente assim, Ele me aceita como eu sou. Então, eu vou me aceitar também. Então, eu vou permitir que o amor dele resplandeça em mim. Eu vou permitir que eu ame Ele cada vez mais, que eu busque, que eu coloque Ele na minha vida em momentos de intimidade, de proximidade, porque Ele merece, né, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque olha como Ele me ama mesmo, muitas vezes a gente não sendo merecedores, né? Até lembrei de um louvor que se chama... Eu até lembrei desse louvor que se chama Eu Tenho Você, que, gente, quando eu ouço esse louvor eu choro tanto, porque é muito lindo, porque esse louvor fala que o quanto que a gente rejeita Deus e o quanto mesmo assim Ele não nos rejeita. E quando a gente começa a colocar Ele na nossa vida e a gente está passando por alguma coisa, a gente lembra, eu tenho Deus. Então, só da gente pensar nisso, a nossa vida se torna muito mais fácil, muito mais leve, né? Se a gente realmente coloca Ele no centro. Eu quero convidar vocês para ouvir esse louvor. Eu sei que quem canta com o cantor é a Isadora Pompeu. Eu não lembro o nome do autor da música, né? Que é o cantor principal. Mas ouçam esse louvor. Nossa, meu Deus, me toca demais. Na maioria das vezes eu choro, eu fico muito emocionada, porque eu lembro o quanto eu rejeitava Deus também, sabe? Eu lembro quantas vezes eu troquei Deus, quantas vezes eu priorizei outras coisas, e mesmo assim, quando eu olho pra trás, eu vejo que mesmo quando eu fui super egoísta, quando eu estava, né, só centrada em mim, mesmo assim Deus continuou me dando bênçãos, continuou me protegendo, continuou me dando forças, mesmo eu não merecendo. Quantas vezes eu rejeitei Deus e Deus não me rejeitou. Então, assim, é por isso que hoje eu sinto muito prazer realmente de falar de Deus, porque eu sei o quanto Ele foi paciente comigo e o quanto que eu não merecia tudo isso, mas mesmo assim Ele nos perdoa, Ele nos ama, Ele joga no mar do esquecimento as coisas ruins que a gente fez, né? As coisas que desagradou Ele, porque Ele é grande, Ele é bondoso, Ele é poderoso e Ele é tudo, né? E por isso que Ele nos dá novas chances também. Até estava lendo um capítulo que falava sobre isso, mas eu vou trazer em outros dias, né, para focar cada vez em um tema. Mas aqui o que eu queria trazer para vocês também, no versículo 5 ele fala assim: clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Então, até alguns versículos atrás, ele fala assim, olha para a direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Então, era um momento em que o Davi, que escreveu os Salmos, ele estava
muito desconsolado mesmo, que ele estava muito desanimado, ele estava se sentindo sozinho, né, de que ninguém se importa comigo, né, ninguém liga pra mim, a minha vida parece que não tem nenhuma importância. Então ele estava naquele momento de muita angústia mesmo, de muita tristeza, né, de estar no fundo do poço. Mas aí ele fala: clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho na vida, aliás, na terra dos viventes. E olha para vocês verem que mesmo se nós não tivermos ninguém do nosso lado, nós sempre temos Deus. Deus é sempre o nosso refúgio. E mesmo que a gente sentir que ninguém se preocupa com a gente, que ninguém liga para nossa vida, quantas vezes a gente tem pensamentos negativos de que a nossa vida não vale a pena, de que talvez não era para eu estar aqui, ou por que eu estou aqui, né? Parece que eu não tenho nenhum propósito. Quantas vezes, né, passa 1 milhão de pensamentos assim, querendo nos desanimar e nos jogar lá pra baixo. E, né, normalmente são pensamentos do inimigo mesmo, para nos atentar, para nos tirar, né, da nossa vitalidade, para nos afastarmos de Deus. Mas quando vir esses pensamentos, se a gente ficar assim: nossa, peraí, eu tenho Deus, Deus é o meu refúgio, mesmo que eu não tenha ninguém do meu lado, Deus está comigo, e só isso já é suficiente para eu continuar. Eu sei que, ok, pode ser que não tenha pessoas que me apoiem agora, pessoas que se preocupam comigo de verdade, mas Deus vai colocar pessoas incríveis na minha vida, Deus vai me conectar com pessoas que eu vou sentir que vale a pena viver. Eu sei que eu não estou aqui em vão, Deus me escolheu para estar aqui, e se Ele me escolheu é porque Ele tem sim um propósito. Eu não vou deixar esses pensamentos, sentimentos me governarem. Eu vou realmente lembrar que tudo que eu tenho é Deus. E enquanto eu tenho Deus, eu estou salvo, ou eu estou salva, e eu vou clamar por Ele, eu vou pedir para Ele me ajudar a sair dessa situação, para Ele colocar pessoas na minha vida que me ajudem a passar por esse momento também, e Deus vai se encaminhando com tudo, né? E aqui também fala assim: dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Aqui ele fala, né, para Deus libertar ele da prisão. E na minha visão, nós temos várias formas de prisões, né? Muitas vezes a gente está em alguma prisão emocional, às vezes a gente está em alguma prisão de situação que estamos passando, às vezes nós estamos com alguma enfermidade, né, que está nos comendo vivo, digamos, né? Quantas pessoas passam por enfermidades que realmente destroem elas, né, que acaba, que são doenças mais graves, doenças terminais. Também outros tipos de prisão. Às vezes você está vivendo um desafio na sua vida financeira, que nada dá certo, talvez você esteja em uma escassez muito grande, ou às vezes você está em uma depressão, em ansiedade, né? Às vezes você carrega muita culpa, muito medo, não sei, e tudo isso nos prende, né? Tudo isso nos traz realmente, né, como se a gente estivesse ali e não conseguisse sair. E, né, a gente tenta, e é só Deus que pode nos libertar dessa prisão. É só Deus que pode nos ajudar a sair, né, a nos libertarmos. Então, quando a gente pede para Deus, Deus me tira dessa prisão, me ajuda. Por isso que eu falei que é legal a escrita, porque você pode colocar tudo no papel que você quer falar para Deus, ou até mesmo em oração, se você preferir, mas ore, sabe? Peça, clame a Deus de alguma forma, pede para Ele tirar, tirar disso, e eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas de alguma forma, sabe? Quando a gente busca Deus, Ele nos entrega aquilo, né? Ele nos concede, mas nós precisamos dar o primeiro passo.
Eu até lembrei de um testemunho que eu acredito que Deus me trouxe à mente, que a irmã que contou, ela comentou que ela estava grávida e a gravidez dela, ela passou a gravidez inteira com um espírito de morte. Ela ficava com muitos pensamentos, né, de eu vou morrer, minha criança vai morrer, e ela tentava de tudo, né, para sair disso. De certa forma era uma prisão e ela clamava muito a Deus. E aí foi chegando, né, o dia dela fazer o parto e ela começou a clamar muito a Deus, né, chamou várias pessoas para orar com ela, orar por ela também. E realmente depois Deus falou que tinha realmente um espírito que estava querendo que as duas morressem, que estava tentando contra a vida delas, porque esse bebê que ia vir ao mundo seria muito abençoado, que Deus iria usar muito essa vida e a vida da mãe também, né, para realmente alcançar mais pessoas de alguma forma. E aí, né, Deus, em um dos últimos momentos, Deus falou que ia libertar ela e realmente libertou, e ela nunca mais pensou mais nada sobre isso, sabe? Então, olha para vocês verem, às vezes pode ser que tenha até algum espírito mesmo que está nos atentando com alguma coisa, né? Está atentando contra a nossa vida, fica vindo pensamentos de suicídio, por exemplo, ou nos atenta com uma culpa que às vezes a gente não tem, ou que a gente já olhou para aquilo e já resolveu e perdoou a pessoa, ou nos perdoou, e fica vindo aquilo. E tem coisas que nós não temos o poder de sair sozinhos, que por mais que a gente tente, ainda fica ali amarrado, porque às vezes é um espírito poderoso, né? Ou sei lá, se você prefere acreditar em pensamento, às vezes é um pensamento poderoso que está ali, né, nos prendendo mesmo. E quantas vezes eu já passei por isso, quantas coisas que eu saí de muita culpa, de muito medo, de várias coisas mesmo que eu era atentada diariamente. E eu fui pedindo para Deus me ajudar e Deus me libertou, sabe? Lógico que eu fiz a minha parte em alguns sentidos de, por exemplo, de perceber o pensamento e, né, pedir para Deus me ajudar a não deixar aquele pensamento continuar me governando, para eu ficar atenta aos pensamentos, não ficar deixando entrar todas as vezes. Então eu fazia o que estava ao meu alcance, mas tem coisas que é só Deus mesmo que vai nos dar a vitória. E por isso que a gente precisa pedir incessantemente, né? De Deus me liberta, eu não tô conseguindo sozinha, é muito difícil, eu tô fazendo o que eu posso, eu tô fazendo a minha parte, mas eu sei que eu sozinha não consigo, mas eu tenho o Senhor, né, pra me ajudar, pra me dar forças, resiliência, me ajuda a sair dessa prisão. Seja qual for a prisão que você percebe que você se encontra, sabe? E realmente Deus vai nos trazendo essa alegria, nos desprendendo de tudo isso, e aí sim a gente consegue estar em paz. E aqui fala que então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. E vocês lembram que eu comentei que aqui em cima ele comentou: não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Mas aí depois ele fala: mas quando eu clamo a ti, Senhor, aí eu sei que eu tenho tudo, né? Que tudo que eu tenho é o Senhor. E quando o Senhor vem com a sua bondade, e o Senhor manifesta essa bondade para comigo, aí os justos podem se reunir comigo, porque é como se atraíssem, né? E é assim que acontece mesmo. Às vezes você não tem ninguém, né? Como o exemplo que eu dei agora há pouco. Às vezes você não tem ninguém, às vezes você sente que ninguém se importa com você, mas você se apega a Deus. E aí você, né, pede ajuda, pede para Deus te trazer pessoas que vão te ajudar nessa caminhada e tudo. Mas enquanto isso, você se refugia em Deus, você fica dependente de Deus. E aí, a bondade de Deus vai se manifestando na sua vida e as pessoas vão perceber isso. E as pessoas que são justas, que
são pessoas que vale a pena conviver, elas vão chegar perto de você porque elas vão ver que o Senhor está na sua vida e que você tem uma luz e isso atrai. Então, por isso que, né, às vezes nós estamos sozinhos, a gente não tá entendendo o que está acontecendo, mas se nós formos e nos apegarmos a Deus e, né, deixar as coisas nas mãos de Deus, de que ok, agora eu estou sozinho ou sozinha, mas no tempo certo Deus vai trazer as pessoas justas para perto de mim, pessoas boas, pessoas que vão servir a Deus junto comigo, porque a bondade de Deus vai se manifestar na minha vida, porque eu estou com Ele, então não tem como ser diferente, sabe? E é isso que eu queria trazer para vocês. Essa foi a palavra de hoje, espero que tenha ajudado de alguma forma, que tenha trazido, né, alguma paz de espírito, que tenha trazido até mesmo uma motivação para você ler a palavra, para você buscar a Deus, porque assim, é muito gostoso sim a gente ouvir sobre Deus e tal, mas é mais gostoso ainda a gente ter essa conexão direta com Ele, e Deus nos deu esse privilégio através do sacrifício de Jesus pra gente ter uma ligação direta com Ele, né? Então, eu posso ter esse momento de intimidade com Deus, mas você também pode, e você vai ver como é enriquecedor, como isso transforma a nossa vida, como isso nos muda de dentro para fora, como nos traz uma alegria, né, uma paz genuína, uma paz que excede todo o entendimento, e é fantástico, vale muito a pena. Inclusive, eu compartilhei nos stories o que acontece quando você lê a palavra de Deus 4 vezes na semana. Nem estudos que comprovam o que acontece. Então depois vão lá ver os meus stories, porque assim, vocês vão ficar impactados, porque é revelador. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem deixar os comentários, ideias de sugestões de vídeos também, ou qualquer outra coisa, comentem aí, combinado? Obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Beijo!